Então, pessoal, agora que vocês já assistiram a sua consulta, já explicamos a maior parte do procedimento que vai ser realizado em você. Então, agora a gente vai passar algumas dicas aí para você de pós-operatório, falar um pouquinho também sobre os riscos cirúrgicos que nós temos na sua cirurgia. E qualquer dúvida que vocês tiverem depois ainda, vocês têm toda a chance e direito de vir ainda perguntar novamente para mim aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a cirurgia que você vai ser submetida é a rinoplastia. Então, a rinoplastia, como tudo que nós já conversamos na consulta, você tem alguns cuidados pós-operatórios que são super importantes. Os principais cuidados é não abaixar, não fazer força com a cabeça e pescoço, não amarrar sapato, não ficar no celular olhando para baixo. Isso é um problemão aí que nós temos hoje em dia. Pode começar a sangrar, então a gente pode até usar o celular, mas assim, ou olhando para cima, para você não ter problemas de sangramentos. Outra restrição importante é o sol, né? Você não pode tomar sol aí pelo menos por 3 meses. E o sol direto, claro que o sol do dia a dia não tem tanto problema, com proteção sempre, mas a exposição solar direto só após 3 meses de cirurgia. Outra coisa importante que a gente fala é alguns exercícios físicos, né? Vão ser liberados a partir de 1 mês e meio os exercícios totais aí de corrida, saltos, que envolvam muito movimento da cabeça e do pescoço. O resto nós já vamos liberando logo no começo, com 15 dias umas caminhadas, 20 dias libera mais algumas coisas, musculação e uma série de coisas. Outra coisa muito importante é o tempo de recuperação mesmo da cirurgia do inchaço, né? Todo mundo acha que vai ficar pronta no dia seguinte, não é nada assim. O nariz é uma das cirurgias que mais demora para a gente chegar no resultado final e isso pode levar até 1 ano e meio para desinchar completamente. Lógico que nos 3 primeiros meses já vai ter um grande desinchar aí das áreas do nariz, 6 meses você já vai estar com um resultado praticamente de 80%, mas tem que ter paciência, o nariz é paciente. A gente fala, operou? Esquece que operou por um tempo, porque cada dia acorda de um jeito, um dia acorda torto para um lado, torto para o outro, é só o inchaço. Às vezes se você dormir um pouquinho com a cabeça virada, já vai inchar mais de um lado. Então fica tranquilo no seu pós-operatório, para você não ficar tão ansioso com termos de resultado, que isso realmente demora. É a anestesia que vai ser usada, é uma anestesia geral, e é a mais segura que existe para esse tipo de procedimento, sem sombra de dúvidas. Não precisa ter mais aquele medo da anestesia geral, de não voltar da anestesia. Hoje ela é super segura, os procedimentos, os medicamentos evoluíram demais, os equipamentos também, os sensores. Hoje a gente consegue ver até 40 minutos antes que você vai acordar com os sensores aqui que medem até a onda cerebral. Então isso faz com que o procedimento não precise usar tanto anestésico e assim que acaba a cirurgia, em 5 minutos você está acordada e eventualmente vai alta no mesmo dia. O pessoal pergunta, nossa, mesmo com geral? Sim, porque ela evoluiu demais. Antigamente se ficava 3 dias internados, né? Hoje não, você pode ir à tarde do mesmo dia porque todo o medicamento já foi absorvido e o risco é muito pequeno com a anestesia geral. E agora vamos para os riscos dessa cirurgia, né? A rinoplastia não tem tantos riscos. O principal risco que a gente fala hoje é você não alcançar o objetivo do paciente, o resultado esperado pelo paciente. A expectativa é muito complexa e a gente tem limites na cirurgia. Na rinoplastia, principalmente, a gente quer os resultados adequados, naturais, e para isso às vezes a gente não consegue fazer uma mudança naquele ponto que a pessoa esperava, até porque a pessoa pode ter uma expectativa com uma coisa que não ficaria boa para ela. Então é importante que entenda que isso é um risco realmente de não chegar naquele resultado que você esperava. Outro risco importante de saber é a gente não conseguir realmente, principalmente em narizes tortos, que é a coisa mais complexa da rinoplastia, da cirurgia plástica, é deixar o nariz totalmente reto. Aliás, reto quase impossível, né? Ninguém é reto e nem temos essa expectativa, mas a gente vai deixar o mais reto possível. Mas tem casos que realmente a tortuosidade continua, até porque tem o septo, que às vezes, mesmo tratado, ele pode recidivar, voltar a ficar torto novamente com o tempo. Então, é a expectativa do nariz totalmente reto, a perfeição completa não deve ser o seu objetivo, senão você vai se chatear por uma coisa boba, que realmente não tem como chegar. Outro risco também são os riscos de qualquer cirurgia, né? O sangramento, infecção hospitalar, não são tão comuns nessa cirurgia, mas é uma possibilidade. Talvez o sangramento seja o maior risco, principalmente quando está envolvido o septo, a septoplastia na mesma cirurgia. Então a parte do otorrino sangra muito mais do que a rinoplastia. A rinoplastia praticamente não tem sangramento, mas quando está associado, é muito comum a gente associar
Quando a pessoa tem um problema respiratório, isso aumenta um pouquinho o risco de sangramento. Mas um risco que a gente fala para vocês é a recidiva do problema, né? Voltar, porque a gente ou não conseguiu corrigir completamente na primeira cirurgia, ou porque ele realmente teve uma alteração de cicatrização interna do próprio paciente, cicatrizes como fibroses que não estão sob nosso controle, que podem modificar um pouco o resultado a longo prazo. Isso requer retoques. Aliás, rinoplastia é a cirurgia que mais dá retoque, né? Porque é a cirurgia mais difícil da cirurgia plástica, é a que eu mais amo, mas é a mais difícil, né? Então é uma coisa que a gente precisa avisar vocês que os retoques podem ser necessários e sempre serão feitos com 1 ano e meio. Então nunca antes, porque como a gente falou antes aqui, essas pequenas alterações que podem acontecer são temporárias às vezes. Então a gente tem que esperar o tempo certo, com paciência, e após 1 ano e meio, se for necessário, vamos lá para fazer um retoque. E o último risco, assim, mais que pode acontecer é uma perda de qualidade respiratória, justamente por causa do septo ou alguma alteração que tinha antes da cirurgia e após a cirurgia, uma cicatrização errada, alguma coisa que pode diminuir a função respiratória e às vezes é necessário você fazer um novo procedimento da parte interna do nariz para você poder respirar melhor. E os outros riscos, né, existem, claro, como de qualquer cirurgia, que é infecção hospitalar, né, sangramento interno, que às vezes precisa voltar para o centro cirúrgico para queimar aquele vasinho que está sangrando. Não são coisas tão comuns, né? Os riscos com drenos eu não tenho, porque normalmente eu não uso drenos, quase 100% dos casos não uso drenos, então nem vou falar sobre riscos de drenos, mas que são bastante, e nesse caso nós não usamos, então não preciso falar para vocês. E é como qualquer cirurgia, tem bastante outros riscos menores, né, que não precisam ser explanados exatamente aqui, mas que vocês vão, com o tempo, saber aí. A gente vai fornecer para você por escrito tudo que nós falamos hoje de risco, complicações, e lá eu gosto que vocês leiam com calma, né? Vejam se não tem nenhum risco que te assombre demais, que você não queira fazer a cirurgia, e eu vou te esclarecer qualquer risco que precisar aí, vem aqui que a gente conversa direitinho. O resto realmente é bastante coisinhas, mas coisas simples, fáceis de resolver se acontecer, e assim, sempre importante lembrar que nós vamos fornecer todas essas orientações, esses riscos por escrito para você, logo após a consulta, para você ter em mãos, rever, pensar sobre esses riscos e ver se vale realmente a pena seu procedimento, tá bom? Estou à disposição para qualquer esclarecimento aí. Lembrando que aqui nós somos uma família e agora você faz parte também dela, né? Sempre nós vamos nos colocar no seu lugar, toda a equipe, para tudo que você for sentir, nós vamos entender o que você está sentindo, vamos estar preparados para te dar toda a atenção, todo o cuidado. Desde a internação vai ter uma pessoa lá te esperando para fazer sua internação, ninguém toca em você antes de falar comigo no centro cirúrgico, né? Vamos conversar ainda, tirar suas últimas dúvidas, depois você vai acordar da anestesia, nós vamos estar todo o tempo do seu lado, você vai acordar já encontrando comigo, uma pessoa conhecida, então você vai ficar bem tranquila. E também na hora da alta, né? Eu vou pessoalmente, ou no máximo quem vai é a minha assistente principal, nunca você vai ficar desamparado em nenhum momento. Isso vai te dar uma tranquilidade muito grande e principalmente depois de saber todos os cuidados que vão ter, né? No pós-operatório também nós temos tudo por escrito para você, até o que vai comer nós temos lá, então vai ser uma coisa bastante tranquila. Tem a versão digital para você deixar no seu celular, então ali você pode consultar a qualquer momento e você vai ter sempre acesso direto a mim, né? No meu WhatsApp, todos os números que você pode imaginar, vai ser impossível não me achar. Espero que você tenha gostado dessa consulta, que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas, que essa apresentação também sirva para você entender o pós-operatório, os riscos que você tem e esclareça tudo antes de fazer sua cirurgia. Você vai ter o direito de esclarecer essas dúvidas também nos seus retornos, né? E quando você voltar aqui, nós vamos esclarecer 100% para você chegar super bem para a sua cirurgia. Um grande abraço e até mais!